Então, vamos lá. Na aula 8, continuando aquele exemplo lá do livro, aqui traz outros exemplos. Então, definimos como lei de formação, pode ser falado lei de formação ou lei da função. Uma maneira intuitiva de associar o valor de x a um único valor de y, ou f de x. O que significa f de x? Em função de x. Então, o y tanto pode ser chamado de y ou f de x, tá, gente? Através de uma expressão algébrica. Com isso, podemos escrever uma função matemática. Nessa aula, queremos que você desenvolva essa intuição e aprenda a escrever a lei da formação da função através de enunciados. Pode ser lei de formação ou lei da função. Então, exemplo 1. Uma empresa que vende calçados para os funcionários da seguinte forma: um salário fixo de R$ 500 mais R$ 2 por par de calçados vendidos. Quanto vai receber o funcionário que vender 10 calçados? Então, olhem só. Antes da gente responder, a gente primeiro monta a fórmula, monta a função, tá? Então, olhem só. A função, é sempre bom montar a função, porque nem sempre já vai perguntando. Geralmente, pede a função primeiro, depois pede que vocês respondam uma determinada pergunta em relação. Então, vamos aprender a montar a função que praticamente já está escrita aqui no texto. Então, a fórmula é 500 mais R$ 2 por par de calçados. Eu não sei quanto que é cada par, então o par de calçado é x. Y é a função, então 500 mais R$ 2, não precisa usar o vírgula 00 nem o vírgula 00 daqui, tá? Quando for número inteiro. Então, 2, palavra por quer dizer multiplicar. Como eu não sei o par de calçados que vai querer a quantidade, vou chamar de x. Então, tá aqui a minha função, minha lei de formação ou lei da função. Y igual 500 mais 2 vezes x. E eu fiz o quê? Eu só li e traduzi para a linguagem matemática. Simples assim. Então, a pergunta que ele está falando, quanto vai receber o funcionário que vender 10 calçados? Então, cada par de calçados custa R$ 2. Então, a gente vai fazer 2 vezes 10, que é como se x valesse 10. Então, 2 vezes 10 mais 500. Em matemática, gente, sempre multiplica primeiro e depois soma, tá? Ou diminui, mas no caso aqui tá somando. Então, a fórmula seria 500 mais 2 vezes 10. 2 vezes 10, 20. Então, 500 mais 20, 520. Então, a pessoa vai receber, se vender 10 pares, R$ 520, tá? Exemplo 2. A tarifa de táxi no Rio de Janeiro é formada por R$ 3,50 bandeirada, mais R$ 1,70 por quilômetro rodado. Então, determine. Aí, vamos lá. A letra A. Qual é a lei de formação que define qualquer corrida de táxi no Rio de Janeiro? Então, vamos na fórmula. Já está explicando aqui a fórmula. R$ 3,50 mais R$ 1,70 por quilômetro rodado. Então, R$ 3,50 mais R$ 1,70 vezes x, que é o quilômetro rodado. Ok? É só traduzir para matemática.
Se uma pessoa pegou o táxi e percorreu 20 quilômetros, quanto ela pagará? Então, 20 quilômetros é X. Então, eu vou fazer 3,50 mais 1,70 vezes 20, né, gente? Então, vou fazer aqui 1,70 vezes 20, que é 0,00. 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Vou andar 2 casas com a vírgula. 2 casas. Então, resposta 34. Então, multiplicando aqui vai dar 34. Então, deixa eu separar aqui. Então, y vai ser 3,50 mais R$ 34. Então, R$ 34 com 3,50, 34 com R$ 3 inteiros, R$ 37,50. É o que a pessoa vai pagar. Agora, a letra C, ele pergunta assim, se uma pessoa pagou R$ 20,50 em uma corrida, quantos quilômetros ela percorreu? Então, olha só, agora é o contrário. A função é essa aqui, 3,50 mais 1,70x. 20,50 é o valor pago. O valor pago é y, é o resultado. X é a quilometragem. É isso aqui que ele quer descobrir. Então, olhem só. O que a gente vai fazer? Se ele usa 3,50 mais isso aqui vezes isso, a gente vai fazer agora o contrário. A gente vai pegar 20,50 e diminuir de 3,50, né? Menos 3,50, nós vamos ter R$ 17, tá? Desses R$ 17, se 1,70 está multiplicando por x, a gente vai dividir, a gente faz sempre as operações contrárias. Na verdade, isso que eu teria que fazer, isso que eu estou fazendo aqui, é como se eu pegasse essa função, é como se essa função resultasse em R$ 20,50. Então, é uma equação que eu montei. Tudo que tem letra de um lado, que não tem, vai para o outro. Então, vai ficar 1,70x igual a 20,50 menos 3,50. Então, 1,70x vai dar 17 reais. Então, para eu achar o valor de x, eu pego os 17 e vou dividir por 1,70, tá? Então, x vai ser 17 dividido por 1,70. Vocês podem fazer a conta, pode usar a calculadora para fazer a conta, tá? Então, 17 dividido por 1,70. Aí, eu tenho aqui 2 casas, eu tenho que igualar as casas, aqui também. Então, aqui vai dar 10, né? Eu vou abaixar aqui, 170, resto 0 e acrescento um 0 aqui. Então, são 10 quilômetros, tá? 10 quilômetros. Deixa eu ver aqui. Ó, aqui tá resolvidinho. Ó, podemos obter aí a função que ele obteve igual a que eu fiz. Aqui substituindo a letra B, substituindo os 20 quilômetros no lugar de X. E a letra C, substituindo os R$ 20,50 no lugar de Y e fazendo a equação, tá? 10 quilômetros. O exemplo 3, um posto de gasolina das cidades do Rio de Janeiro cobra, em média, o preço exposto na bomba. Então, aqui está dizendo R$ 2,99, preço por litro. Aí ele pergunta, como podemos escrever a função matemática que representa essa situação? Então, vai ficar, o preço é Y, né, é o resultado. Como é 2,99 por litro, então 2,99 vezes X.
Esse aqui não tem o termo independente, né? Não tem a parte fixa. É só isso aqui. Quanto o motorista irá gastar se ele colocar em seu carro 40 litros de combustível? Então, vai ser Y igual a 2,99 vezes 40, né? Como é 2,99, não vai dar exatinho, exato, né? Mas aí, 2,99 vezes 40, que 0,00. 9 vezes 4, 36, vão 3. 9 vezes 4, 36 e 3, 39. 4 vezes 2, 8. E 3, 11. Então, 0, 6, 9, 1, 1. Duas casas. 119,60. Agora, a letra C. Quantos litros? Vou ver se tá aqui a resposta aqui atrás. Sim. Quantos litros de combustível um motorista colocou em seu carro se ele gastar apenas R$ 60? Então, 60 já é o preço. Então, se a função é essa aqui, se a lei da função é essa, então 60 corresponde ao Y. Ele quer achar quantos litros? Então, ele quer achar X. Então, basta dividir 60 por 2,99. Não vai dar exato não, né, gente? Se fosse 60 dividido 2,99 é quase 3. Se fosse 60 dividido para 3, daria 20. Mas vai dar um pouquinho mais. Então, aqui, ó, pelo cálculo, deu 20,06 aproximadamente, tá? Ok?